Ainda no ano 412 da era cristã, um outro bispo dos novacianos que se destacava é o número 6 aí no nosso material didático, Paulo. Veja também o que o historiador Sócrates de Constantinopla fala sobre ele. No capítulo 17 do livro 7º, ele diz: milagre realizado por Paulo, bispo dos novacianos, no batismo de um impostor judeu. É uma história interessante, né, em que um judeu, não por ser judeu, nós não somos antissemitas, pelo contrário, nós evangélicos amamos os judeus historicamente, é a igreja que ama os judeus e que prega até hoje que os judeus fazem parte do plano de Deus, tá, e que se converterão ainda, e Jesus vai reinar sobre eles por 1000 anos. Então, esse impostor judeu enganava diversas igrejas e vai tentar enganar esse novaciano pentecostal, e Deus vai intervir. É uma história interessante, veja o que ele conta. Por volta dessa época, Crisanto, bispo dos novacianos, depois de presidir as igrejas de sua própria seita, lembrando que o historiador é um católico romano, então ele chama de seita, ok? De sua própria igreja, por 7 anos, morreu. Ele foi sucedido no bispado por Paulo, que anteriormente havia sido professor de língua latina, ou seja, ele já conta a história que era um homem de um destaque, intelectualmente falando, né? Ele era solícito quanto às necessidades dos pobres, tanto quanto qualquer outro homem. Lembre-se que nesse período eu mostrei para vocês que os bispos de Roma, pelo contrário, eram homens que viviam uma vida bem abastada, porque o império financiava eles, não? E normalmente eles cobravam pedágio das igrejas que não eram autorizadas pelo Império Romano. Fosse até as seitas dos arianos, para funcionar, tinha que pagar uma propina para alguns bispos católicos, né? Ele visitava incansavelmente aqueles que estavam na prisão e, em nome de muitos criminosos, intercedeu junto aos juízes que prontamente o atenderam por conta de sua iminente piedade. Bom, o que é isso? As igrejas evangélicas, a igreja cristã, né, ela sempre teve por hábito visitar os presos, visitar os doentes em hospitais, porque Jesus deixou isso bem claro, que nós deveríamos fazer isso, né? Então, veja como ele está relatando um bom exemplo desse novaciano. Mas por que eu deveria alongar meu relato sobre ele, diz o historiador católico? Pois estou prestes a mencionar uma ação feita por ele que é digna de ser registrada por escrito. Um certo impostor judeu, fingindo ser um convertido ao cristianismo, tinha o hábito de ser batizado com frequência e, com esse artifício, acumulou muito dinheiro. Ou seja, provavelmente ele se fingia cristão, tinham muitos judeus cristãos, né? Ele se fingia ter se convertido, ia numa igreja e outra e pedia dinheiro, né? Pedia ajuda, e assim acabava acumulando muito dinheiro. Depois de ter enganado muitas das seitas com essa fraude, pois ele recebeu o batismo dos arianos e macedônios. Bom, vamos lembrar quem era essa seita dos macedônios, né? Era como os testemunhas de Jeová hoje. Não acreditava na divindade do Espírito Santo, era como os testemunhas de Jeová hoje. Como não havia outros para praticar sua hipocrisia, ele finalmente procurou Paulo, bispo dos novacianos, e declarou que desejava sinceramente o batismo. Pediu que ele pudesse obtê-lo em sua mão. Paulo elogiou a determinação do judeu, mas disse-lhe que não poderia realizar aquele rito para ele
até que tivesse sido instruído nos princípios fundamentais da fé e se entregasse a jejum e oração por muitos dias. Essa é uma prática das Assembleias de Deus até hoje. Vocês sabem que tem igrejas aqui no Rio de Janeiro, igrejas famosas, igrejas grandes, que às vezes eu tive relato de pessoas que passaram por isso. Chegaram na igreja num domingo e perguntaram assim: quem nunca foi batizado? E aí ela levantou a mão, né? Não, nunca fui batizado. A pessoa que trabalhava no centro, eu conhecia, e ela aí falou assim: então, vocês creem em Jesus? Nós podemos batizar vocês hoje. E ela ficou até meio sem ação, mas pegaram e batizaram ela. Ela mesma falou: pastor Levi, eu não me sentia preparada. Eu, inclusive, eu vivia com uma pessoa que eu não era casado, mas eles falaram para esquecer isso tudo e me batizaram. Eu fiquei me sentindo mal. Eu aconselhei ela até abrir mão daquele batismo, procurar uma igreja de verdade e ser batizada, né? Tem muitas igrejas que não têm critério para o batismo. A igreja cristã, ela batiza só adulto e depois de um preparo. É isso que está acontecendo aqui. Por isso que na história, os novacianos, eles são criticados pelos católicos. Os católicos chamam eles de seita. Mas, comparar a doutrina católica com a dos novacianos, com certeza eles se aproximam mais do cristianismo do que os católicos. Ok? Vejo eles como cristãos. O historiador prossegue: o judeu importuna em seu pedido de batismo, né? O judeu continuou importunando, obrigado a jejuar, o judeu obrigado a jejuar contra sua vontade, tornou-se o mais importuno em seu pedido de batismo. Agora, ou seja, Paulo exigiu, ele tem que se batizar, né? Prosseguindo na leitura, estamos na página 16. Agora, como Paulo não queria desencorajá-lo com atrasos maiores, visto que ele era tão urgente, consentiu em atender seu pedido e fez todos os preparativos necessários para o batismo. Tendo comprado para ele uma vestimenta branca, a igreja fazia isso e até hoje nós fazemos, né? Mandou encher a pia batismal com água e conduziu o judeu até ela para batizá-lo. Mas um certo poder invisível de Deus, isso aqui é um católico contando, Sócrates de Constantinopla é um historiador católico. As obras dos donatistas, elas foram destruídas. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre uma obra de um donatista, que o título da obra era Contra a Igreja dos Traditores, dizendo que a Igreja Católica era a Igreja dos Traditores, ou seja, daqueles bispos que durante a perseguição do Império Romano, eles aceitavam cultuar ao demônio para não morrer. Essa obra desapareceu. Nós só sabemos da existência dessa obra pela crítica dos católicos a essa obra, como um homem chamado Optatus de Mileve. Eu falei sobre ele para vocês, que ele criticou essa obra, né, no caso escrita por um anabatista donatista. Essas obras desapareceram, ok? Então, esse historiador católico aqui, ele acabou mantendo a história desse anabatista, né? Então, ele diz que um poder invisível de Deus fez com que a água desaparecesse repentinamente. Ou seja, como que dizendo para Paulo: não batize esse homem. Aí o historiador prossegue, olha: o bispo, é claro, e os presentes não tinham a menor suspeita da verdadeira causa, mas imaginou que a água havia escapado pelos canais abaixo, por meio dos quais costumam esvaziar a pia batismal. Alguma espécie de ralo, né? A água teria saído pelo ralo. O que houve? A água desapareceu. Essas passagens foram, portanto, cuidadosamente fechadas e a fonte preenchida novamente. Novamente, porém, quando o judeu foi levado para lá pela segunda vez, a água desapareceu como antes. Então Paulo, dirigindo-se ao judeu, disse:
ou você é um malfeitor, um miserável ou um ignorante que já foi batizado, ou seja, que estaria fingindo, né? As pessoas se aglomeraram para testemunhar esse milagre. Um deles reconheceu o judeu e o identificou como tendo sido batizado por Aticos, o bispo, pouco tempo antes. Tal foi o presságio forjado pelas mãos de Paulo, bispo dos Novacianos. Bom, eu já coloquei a enciclopédia toda que ele escreveu, são 7 livros. Quem quiser, eu publico no grupo novamente. Tem muitas histórias interessantes. Eu destaquei algumas, principalmente dos donatistas. Por quê? Porque os católicos, os protestantes, os reformados, eles criticam esses novacianos e nem falam desses homens na história. Se você for estudar história eclesiástica num curso protestante ou reformado ou católico, nesse período aqui eles vão estar exaltando Agostinho de Hipona. Quando Agostinho de Hipona decide matar os anabatistas, tem historiador católico que fala, infelizmente foi necessário usar força contra essas seitas perigosas. Que seitas perigosas? Não existe nada na história que fale dos novacianos como perigosos. Mas eles descrevem Agostinho de Hipona como um santo que teve que usar a força, defender a violência contra esses homens. É claro que aquela história da igreja que eles contam é uma história falsa, tá bom? É uma história falsa. E essa história que eu estou contando para vocês é uma história verdadeira. Por isso, eu destaco até para vocês aí, colocando texto de historiadores. Eu poderia parafrasear isso tudo, mas eu prefiro colocar o texto na íntegra do historiador e nós podermos aqui examinar essa história, tá ok?